Olá, LJortanos e LJortanas, eu sou a professora Biscoito com mais um vídeo recheado de questões para você. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais, tá? É claro, né, que em um vídeo não dá para falar sobre todos os pronomes, mas escolhi falar hoje sobre os pronomes pessoais que têm um grau de cobrança, assim, relevante, tá? E pra gente focar aqui agora. Nós temos dois tipos, né, dois grandes grupos de pronomes pessoais, que são os pronomes retos e oblíquos, né? A gente chama pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Vou colocar aqui primeiro, ó, os pronomes pessoais. Moleque, vamos lá. Pessoais. Aí eu vou puxar as minhas duas setinhas aqui. Do caso reto e do caso oblíquo. Primeiro vamos falar, né, sobre qual é a função deles. Você vai utilizar pronomes pessoais do caso oblíquo quando se tratar, né, de uma situação em que eles forem objeto. Peraí, deixa eu colocar aqui um quadrinho para separar ele. Então, o reto você usa como sujeito. Vou colocar de azul também? Vou colocar de azul também. Ó, o reto você usa para um sujeito, tá? E o outro, né, o pronome oblíquo você usa para objetos. Complementos, né? Objeto, direto, indireto. Isso vai depender. Então, olha, vamos colocar aqui quais são, né, os objetos, os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto são limitados, tá? Eu vou colocar eu, tu, ele, aqueles lá que quando a gente conjuga verbos, a gente conjuga com esses aqui, com esses pronomes, né? Por quê? Porque os pronomes pessoais do caso reto são o sujeito. Então, quando eu vou falar, né, sobre algum verbo, eles e elas, né? Entendam aí que tem também o elas tá incluído aí. Então, quando eu vou falar, né, de algum verbo, eu falo eu estudo, tu estudas, né? Ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Então, eu vou conjugar os verbos utilizando os pronomes pessoais do caso reto. Por quê? Porque dessa forma eu vou usar como sujeito, né? Se eu vou usar como sujeito, a minha única possibilidade seria utilizar esses pronomes pessoais do caso reto. Então, gente, olha, o pronome, qual é a função do pronome, né? Principalmente os pronomes pessoais, eles substituem o nome, né? Eles substituem o nome de uma pessoa, claro, né? Alguma referência que você fez, né, a uma pessoa, a um ser vivo, né? Então, nós vamos pensar que os pronomes pessoais do caso reto são apenas esses aí, apenas, tá? É bem facinho, porque são poucos. E nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que a única coisa que os difere é a função na frase, né? Enquanto eles forem complementos, nós vamos chamar de pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, vamos ver quais são esses pronomes. Eu tenho os pronomes átonos e os pronomes tônicos. Os oblíquos, átonos e tônicos. Por que eu tenho essa diferença? Gente, quando a gente fala de átono e tônico, lembra aí de fonética. O que é algo tônico? Algo tônico, é algo que é mais forte, tá? Então, o monossílabo átono é aquele que é pronunciado de forma bem fraquinha. O monossílabo tônico é aquele que é pronunciado de forma mais forte. Da mesma forma, os pronomes. Os tônicos são mais fortes e os átonos são mais fracos. Então, vamos lá. Eu tenho o tônico e eu tenho o átono. Então, eu vou colocar aqui que esses aqui eu vou colocar uma setinha e vou colocar os exemplos, né? Exemplos não, né? A lista. Porque quando eu falo exemplos, parece que tem mais, mas eu vou colocar todos aqui. Porque os pronomes pessoais são uma classe, assim, bem finita, né? Finita por quê? Porque eu posso listar todos, né? Não tem classe de substantivo. Não tem como você vai listar todos os substantivos, né? Tudo, não dá.
Mas vamos lá, eu tô com um tônico. Eles são, por exemplo, mi, comigo. Será que vai caber? Ti, peraí. Mim, comigo. Ti, contigo. Aí eu tenho, né? Se, consigo. Depois eu tenho conosco, do nós, né? Conosco. E também o nós. Eu tenho convosco e vós. Depois aqui no plural eu tenho se, consigo de novo. Perceba que eu tô seguindo a ordem ali, ó. De cima pra baixo, tô seguindo a ordem. Peraí, tá pequena essa letra. Eu tenho se, consigo. E ele também pode ser, nos tônicos, eu posso ter também ele e ela, tá? Não achem tão estranho, porque é assim. E eu tenho também, ó, se, consigo, eles e elas. Ok? Por quê, gente? Então, nós já vamos ver aí uma coisa. O eu e o tô, eles só funcionam apenas somente como sujeito. Eles não aparecem aqui na minha lista de monossílabos. Monossílabos não, né? Eu tava dando o exemplo do monossílabo. Dos pronomes pessoais oblíquos tônicos, tá? Então, percebam, ó, eu e tu, né? Eu e tu não estão nessa lista. Mas os outros estão na lista. Olha aqui, ó. Eu tenho ele, eu tenho ela, eu tenho nós, eu tenho vós, eu tenho eles e eu tenho elas. Então, esses aí, né, que são os pronomes pessoais do caso reto originalmente, eles podem aparecer também como pronomes pessoais do caso oblíquo tônico, tá? Eles podem aparecer assim. Como que eu vou saber? Quando eles são sujeito, eles são retos. Quando eles são objetos, complementos, eles vão ser, então, oblíquos tônicos, tá? Mas não são só esses. Primeiro eu vou colocar, né, que esses aí são os meus... Ai, acho que não precisa separar, não. Será? Vou separar aqui, ó. Que não mistura com o de baixo. Aí eu tenho a maior agonia de deixar torto. Não sei por que eu deixo torto. Tem que treinar mais a coordenação motora. Vou voltar para pré-escola. Ó, aí eu tenho o átono, né? O oblíquo átono. Eu tenho alguns tipos. Olha, eu vou separar aqui. Eu posso ter o METC, que eu vou colocar também, ó, METC. Tô colocando a ordem lá de cima de novo, ó. Primeira, segunda, terceira pessoa, singular, depois plural. METC, nos, vos e C de novo, né? Porque... aqui, ó, o si e o si para singular e o si, né, como pronome oblíquo tônico, tá vendo aqui, ó? O si e o si, eles repetem por quê? Porque no singular e no plural da terceira pessoa, né, eles funcionam, não variam. E aqui também o C, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, também não variam, tá? Então vamos lá. Esses, eu vou colocar 3 classificações aqui, depois eu explico. E aí depois eu vou colocar outro grupo, né? De o, a, os, as. O, a. Vou colocar... Como é que eu tô colocando essa letra? Vou colocar assim. O, os, o, a, os, as. Depois eu tenho lhe e lhe separado. Lhe e lhes. Pronto. E aí, por que eu separei esses aqui? Porque a função deles vai ser diferente. Ah, Lívia, mas você não falou que eles iam ter a função de objeto, né, de complemento? Sim, mas nós não podemos esquecer que existem 2 tipos de complemento, né? Existem 2 tipos de objeto. Por quê? Porque existem os objetos que são diretos e indiretos. Aqueles que vêm, né, diretos são quando não tem
preposição nenhuma ligando sujeito com complemento. E os indiretos são quando existe sim uma preposição ligando o verbo com o complemento. Eu falei sujeito com complemento? Enfim, estou falando de transitividade verbal, é o verbo com complemento, né? Se eu estiver falado, vocês me desculpem. Eu estou falando da preposição entre o verbo e o seu complemento, que é o seu objeto, tá? Então, quando existe essa preposição, ele é um objeto indireto. Então, vamos lá. Eu vou dizer que o METC nos vos e se, né? Eles vão ser tanto objeto direto, vou colocar de azul. Eles podem ser os dois. Eu vou colocar, eles podem ser objeto direto e, vou colocar barra, objeto indireto. O a, os, as, eles só podem ser objeto direto e o lhe, lhes, eles só podem ser objeto indireto. Por que eu estou salientando isso? Porque isso cai bastante, tá? Quando a gente fala desses pronomes, normalmente o que vai ser cobrado? Vai ser cobrado vai ser cobrada a posição em que eles podem estar, a função que eles podem exercer, tá? Direto ou indiretamente é isso que você tem que dominar, certo? Então, vamos para as nossas questões e lembrando, né, que vocês vão ver aí os pronomes oblíquos, eles são mais cobrados, tá? Por quê? Porque eles são mais complexos, existe um maior número, né, desses pronomes, existem mais regrinhas, estão vendo? Ó, tem o tônico, tem o átono, né? E aqui eles vão aparecer dessa forma. Mas mesmo assim, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eles funcionam como objeto indireto, mas quando a preposição não está ali. A preposição existiria, mas ela foi tirada, tá? Então eles são usados o quê? Pronomes oblíquos átonos. E os pronomes oblíquos tônicos você vai usar em que situação? Quando existir preposição antecedidos de preposição. Quando tiver uma preposição, você não vai usar o pronome oblíquo átono. Antecedidos por preposição. Tá? Então, se você olhar qualquer coisa lá, preposição. Como assim? Vamos lá. Saia de perto de mim. Eu vou dizer o que, ó? Saia, né, de perto de mim. Tá? Saia de perto de mim. Eu tenho mim. Por que eu usei o mim? Porque antes eu tenho o quê? Uma preposição. Eu não poderia utilizar, e o mim é tônico, tá vendo? Tônico mim. Eu não poderia utilizar aqui, ó, perto de mi, assim como é. Por quê? Tá vendo? Ninguém escreve assim. Por quê? O mi é um pronome oblíquo átono, né? E não adianta você falar, Lívia, mas o de mim, né, de mi, seria o quê? Um objeto indireto. Então eu poderia utilizar, já que o mi tá aqui, ó, ele pode ser objeto direto ou indireto também. Sim, mas ele é objeto indireto quando a preposição não aparece, tá? Quando existe a preposição, eu vou utilizar apenas, ó, o pronome oblíquo tônico. Vamos lá. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo. É correto afirmar sobre a classificação das palavras destacadas na ordem que aparecem na frase? Então, ou seja, eles vão nos pedir a classificação de lhe e a classificação de não. Primeiramente, eu já digo a vocês, o lhe é o quê? Um pronome pessoal, o quê? Oblíquo, né? Por quê? Porque o reto, ó, se você decorar quais são os retos, né, que são aqueles da conjugação verbal, eu, tu, ele, nós, nós, eles, você já sabe, né, que todos os outros pronomes pessoais são do caso, tô tampando, oblíquo, né? Então não tem necessidade de ter dúvidas sobre isso, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Aí o que você teria que aprender é se ele é tônico ou se ele é átono, né? Lembrando que esses aqui são falados com mais força, né, com preposição antes, e esses aqui são falados de forma, eles são menorzinhos, dá pra ver, ó, as palavrinhas são um pouquinho menores, né, considerando aquelas, e eles têm outra função, mas, né, considerando o lhe é um pronome oblíquo átono que só faz a função de objeto indireto,
tá? Depois eu tenho esse aqui um pronome pessoal, né, oblíquo átono, e aqui eu tenho não. O que é um não? É uma conjunção não, gente, é um advérbio de negação, certo? Então vamos lá. Aí eu tenho pronome oblíquo, conjunção, pronome oblíquo, advérbio. Tá? É um pronome oblíquo, né? Nós sabemos o quê? Oblíquo, átono, né? E advérbio, certo? Não é um pronome indefinido, não é um pronome relativo, nós acabamos de ver aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A linguagem é uma ferramenta poderosa. Tão poderosa que basta insistir por alguns anos numa propaganda bem feita para convencer pessoas inteligentes até de que alguma coisa é um direito alienável. Inalienável, né? Inalienável, que é aquilo que a gente não pode tirar. Né? Se vocês estão estudando direito, vocês vão ver isso aí. Né? Um direito inalienável. Aí, prejudica elas, prejudica lhes, as prejudica, lhes prejudica, prejudicá-las. Gente, o que eu vou fazer agora? Olha, será que poderia ser prejudicar elas? Né? O direito, vamos ver aqui, ó. Algo que prejudica as pessoas. Algo que prejudica elas. Qual é o sujeito aqui? Não é algo? É o algo que prejudica. Se o meu sujeito é algo, esse elas não está fazendo função de sujeito. Né? Ele está sendo um objeto aí. E um objeto que é o quê? Prejudicar alguém. Né? Você prejudica alguém. Então, eu estou procurando um pronome oblíquo, né, de objeto. E eu estou procurando algo que não tem preposição. Certo? Por quê? Porque se fosse simplesmente, né, sei lá, um objeto que tivesse uma preposição, você poderia falar comigo, olha, elas também é um pronome o quê? Oblíquo, ele pode ser um objeto. Mas não pode ser por quê? Porque prejudicar é transitivo direto. Você prejudica alguém. Você não prejudica a alguém, tá? Então, como eu não tenho a preposição, eu vou utilizar o pronome oblíquo átono, certo? Então, aqui, eu até vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, sem preposição. E qual é o pronome oblíquo átono que eu vou usar aí? Eu vou usar as. Peraí, preposição. Por que eu vou usar as? Porque eu acabei de dizer que é um objeto, ó, direto, tá? Então, eu vou colocar algo que as prejudica. Por que eu tô colocando o as primeiro? Eu tô colocando o as primeiro, né? As prejudica. Por quê, gente? Porque o que, né, é um pronome relativo que puxa, não é uma palavra atrativa que puxa o pronome. É claro, né, não vamos falar nesta aula, né, depois vamos abordar a colocação pronominal, então não vamos aprofundar, mas, né, ela está muito associada aí ao uso dos pronomes pessoais. Então, falando, né, dos pronomes pessoais, nós vamos aí com certeza nos deparar com algumas questões que cobram também, né, ao mesmo tempo, esse conhecimento. Tá? E aqui, não seria prejudicá-las porque a gente troca por um L quando teria um R. Então, olha, se eu falar, né, aqui, ó, se eu tivesse prejudicar, né, no infinitivo com R no final, prejudicar. Né, se eu tivesse prejudicar e eu fosse colocar, né, o as depois, aí eu teria que colocar, não seria prejudicar as, aí eu tiro o a, coloco um acento e faço assim, prejudicá-las. Mas eu não iria utilizar agora, eu iria utilizar a conjugação no presente, né? As prejudica. Eu não ia usar prejudicar no infinitivo. A substituição de termo destacado por um pronome oblíquo átono ocorre adequadamente, segundo a norma padrão, em a. Além de promover a conscientização da comunidade e do governo, aí virou o quê? Além de promover, lhe. Será que eu posso usar? O lhe faz papel unicamente de quê? De objeto indireto. Prestarem atenção, ó. De objeto indireto. Ó, e objeto indireto. Então, isso aqui será que era um objeto indireto? Promover o quê? Promover a conscientização. Então, será que é um objeto assim que é indireto? Não, por quê? Porque não tem preposição. O contato, né, lembra aí, o
contato do verbo com o objeto é direto, então o objeto é direto. Poderia ser o lhe? Não poderia, tá? Então, não é A. Ainda existem muitas barreiras para garantir a educação para todos. Ainda existem muitas barreiras para os garantir a educação. Olha, aqui eu já tenho o quê? Para. Para é uma preposição. Se eu tenho uma preposição aí de todo tamanho, eu tenho que ter um pronome oblíquo tônico. Pronome oblíquo tônico, tá? E aí eu poderia, né, colocar os? Não, porque os é um pronome oblíquo átono, né? Os é um pronome oblíquo átono, tá? E aqui não. Eu tô falando para todos. Eu ia colocar o quê? Para eles, né? Aqui, ó. Eles entra aqui com o pronome oblíquo tônico, né? Ele existe depois da preposição. Então, aqui eu não poderia dizer, porque seria, né, para eles, que atendam às diversas habilidades e necessidades dos alunos. Ele colocou que as atendam. Olha, a gente tem que ter cuidado nessa, por quê? Porque tem esse acento grave aí indicando a crase. O que é a crase? Não ocorre quando existe uma preposição mais um artigo, no caso o artigo as. Então, se existe a preposição a, é um objeto indireto, né? Se é um objeto indireto, eu posso colocar esse as, né, substituindo o pronome pessoal para substituir. Não posso colocar, porque o, a, os, as, eles só fazem papel de objeto direto, né? Olha aqui, ó. O, a, os, as, só papel de objeto direto, tá? Depois eu tenho com pequenas mudanças que levam essa criança, com pequenas mudanças que a levem. E aí, será que eu posso? Levem o quê? Essa criança. E é um objeto direto, não tem preposição nenhuma. Aí virou a leve. O a pode ser um objeto direto? Sim, essa é a única função que ele tem, né? O a é objeto direto, beleza? Então, essa aqui estaria correta, finalmente. 4. Considere as frases. O mundo é uma máquina de moer corações. Como alguém tem coragem de operar essa máquina? Certamente é gente que não tem coração. Assinale a alternativa em que os pronomes empregados para substituir as expressões destacadas. E olha, então, tudo isso aqui vai ser substituído por pronomes e nós vamos decidir qual é o certo. Ó, em conformidade, né, com a norma padrão da língua. Máquina de moê-los, coragem de operá-la, gestão, gente que não o tem. Então, vamos voltar lá e fazer a nossa análise, depois já vamos buscar. Ó, lá tava o quê? Tudo, ó. Esses moê-los, lá, los. O que a gente disse aqui? Era como se fosse o prejudicar as, né? Prejudicar as. Ou seja, eu tenho o verbo no infinitivo mais o pronome as aqui, né? Aí eu só coloquei o L porque a regra é essa. Mas, então, vamos. Porque estava tudo no infinitivo, ó. Moer, operar, né? Estava no infinitivo. Então, vai lá. Peraí, vamos voltar para o primeiro. Moer corações. É um verbo transitivo direto, indireto. Esse aqui é qual objeto? Corações é um objeto direto, não tem preposição, né? Então, ele é um objeto direto. Depois eu tenho aqui, ó, como alguém tem coragem de operar, o quê? Essa máquina, objeto direto, não tem preposição, né? Operar essa máquina, objeto direto. Depois eu tenho, certamente a gente que não tem coração, é um objeto direto, porque não tem preposição. Se eu tenho um objeto direto, eu vou usar qual quadrinho, ó? O, as, os, as, né? A primeira coisa que a gente pensa é isso, ó. Máquina de moer, los, coragem de operar, lá, gente que não o tem, né? Seria os, a e o. Então, essa aqui já, também a primeira já está correta. Máquina de moer, los, coragem de operar, lhe, e depois, né? Não lhe tem, não posso, porque o lhe é somente objeto indireto. Depois, máquina de moer, lhes, né? Também não.
Coragem de operá-la, aí poderia, né? Não o tem, poderia, mas no caso não vai ser por causa do lhe, que invalida a alternativa toda. Máquina de moer-lhes, né? Coragem de operar-lhe e gente que não lhe tem. Gente, agora, né, nós temos um triplo de erro aí, né? Porque eu tenho lhe, é tudo errado, né? Porque tudo é objeto indireto. Moer-nos, gente, moer a nós todos, não. Né? Coragem de operá-la, tudo bem, e não lhe tem, estaria errado também. Muito bem, vamos já tirar vocês dos corredores. Né? Ao substituir a palavra vocês por um pronome oblíquo, a frase correta é: muito bem, lhe vamos já tirar dos corredores. Pessoal, olha, tirar vocês, tem alguma preposição? Não. Se eu estou falando, né, de algo sem preposição, eu vou lembrar de um objeto direto, né? Sem preposição, objeto direto, eu vou olhar para o, as, os, as. Tá? Eu olho para esse grupo, então eu descarto o lhe, tá? Beleza. E outra coisa, né, que não se começa, né, não teria o pronome oblíquo átono aí, certo? Depois da pontuação. Muito bem, vamos já tirar vós dos corredores. Olha, pessoal, nós não poderíamos dizer que seria o tirar vós, porque mesmo se você quisesse, né, utilizar essa segunda pessoa, ele está acentuado. Se ele está acentuado, né, aqui é vós, né, vós, átono. Aqui é, cadê? Vós, né, aqui é átono, né, quer ver, ó, nos. E aqui é tônico, nós. Tá? É a questão da pronúncia, como a gente já falou. Então aqui, ó, colocou vós. Será que eu poderia? Não, por quê? Porque os pronomes oblíquos tônicos, eles têm que ser antecedidos por preposição. Não tem uma preposição aí, né? Tirar você sem a preposição não pode ser um pronome oblíquo tônico. Depois, muito bem, vamos já tirá-los dos corredores. Será que eu posso? Eu falei pra gente olhar para o, as, os, as. Então, sim, aqui. Por que tem o L, gente? Porque aí deveria ser tirar com R, né? Se era R, eu vou mudar, vou tirar o R e botar o L, tá? Beleza. Então, aqui tá certo. Depois, muito bem, vamos já tirar os dos corredores. Aqui é por causa da regra que eu falei, né? Tira o R, põe o L, igual ali em cima. Tá bom, gente? E aí, né, ficamos aqui com as nossas questões. Espero que tenha sido um vídeo que tenha sido produtivo para você, que você possa aprender, né, com esses pronomes, os pronomes pessoais, né, retos e oblíquos, etc. Então é isso, galera. Continuem sempre estudando com muita perseverança, com muita determinação, com muita visão.